Senhor. Meu Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rei da sabedoria, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue o esforço, nos aproximamos, já passamos a metade da jornada e termina amanhã com a palestra do irmão João Batista. Então a tendência é um tanto, cansar, aquela coisa, mas continue, porque vale a pena receber os princípios, porque são coisas que devem ser fixadas e depois, com o tempo, nós vamos aprofundando e tirando as consequências. Isso vai sendo feito de uma maneira com a meditação, passando as coisas, refletindo, e a graça de Deus vai se servindo para fazer a gente mudar. Mas dá licença que eu sair para isso, mas eu volto. Então, hoje a palestra é do perigo de perversão da fé que representam a missa nova e os novos sacramentos. Nós falamos ontem, na última conferência, a respeito dessa ocupação da Igreja Católica que se seguiu ao Vaticano II. E é preciso entender bem, é uma ocupação. A ocupação ocorre em uma guerra. Ocorre em uma guerra. Se há ocupação, há hostilidade. E, portanto, é uma guerra. E que guerra? A guerra dos filhos de Deus contra os filhos do demônio. Só que essa ocupação não é uma ocupação clara, evidente, de uma guerra convencional. Um país que chega e ocupa aqui Vitória, para fazer uma cabeça de ponte, para ocupar depois o resto do sudeste brasileiro. Como Vitória é a cidade menor das capitais, então é mais fácil você ocupar Vitória para depois tentar o duro, que é São Paulo. Chega em Vitória. Valeu, obrigado. Então, quando eles chegam aqui, eles vão botar o quê? Aí você vê logo, são soldados de outros países, não falam a nossa língua, os tipos diferentes, e eles vão implantar a lei deles. É claro, é evidente, é uma ocupação. Mas no caso que nós vivemos já há 50 anos com o Vaticano II, não é assim. É uma ocupação, mas não é clara. Não é clara. É o chamado golpe de mestre de Satanás. Perfeitamente definido por Monsenhor Lefebvre, em que os princípios da revolução dos filhos do demônio, esses princípios vão entrando na igreja, mas não pela autoridade dos filhos do demônio, mas pela autoridade da igreja. Essa é a situação difícil. Essa autoridade subsiste, ela permanece. Tanto é que pela própria autoridade da igreja. Não seria pela autoridade da igreja? Então, seria por outra autoridade. Mas não, é pela autoridade da igreja. Os homens maus se encastelam nesses postos, exercendo a influência sobre outros, numa medida e numa malícia que nós não podemos determinar exatamente. Pelo menos a bola de cristal, eu expliquei a vocês, a gente não sabe exatamente. Nós sabemos sim que há pessoas, claro, mas não sabemos até que ponto é uma verdadeira infiltração clara, clássica. Existem exemplos que a gente descobre. E até que ponto é alguém que tem um espírito dominado, digamos assim, um maçom pelo espírito, pela mentalidade. Mesmo porque uma das principais atividades dessas sociedades secretas é a de criar uma opinião pública. Ora, quando se cria uma opinião pública, as pessoas agem assim, porque é assim. Elas não são necessariamente iniciadas. Inclusive, é do interesse deles que hajam poucos iniciados. Por quê? Porque se houver muito, o segredo foge mais facilmente. Escapa mais fácil. Enquanto se você tem, digamos, você tem 5 iniciados e 100 que seguem porque é assim, então é muito mais fácil de manter o segredo, só 5 sabem. Mas se você tiver 90 iniciados, é praticamente impossível.
Então eles criam opinião pública. Eles criam opinião pública. Vejam, por exemplo, o caso desse Trump eleito aí. Não estou dizendo que ele é gente boa, não. Parece que é meio... Está bem sem ver, não sei, tem impressão. Mas o fato é que, como eu já disse outras vezes, não sei se eu já disse aqui, quando você vê alguém do qual toda a mídia fala mal, ele não deve ser tão mal assim. Eu digo que ele seja bom um santinho, mas ele não deve ser tão mal assim. Não é possível, todo mundo fala mal dele. É um conceito, uma sinfonia, toda a imprensa. O que é isso? A opinião pública. Criada por essa gente. Pode ser até que os próprios jornalistas não sejam iniciados, mas são influenciados. Eu vi me contaram um depoimento de uma judia, Verônica Levi, que se converteu ao catolicismo, e ela é jornalista. Então ela dizia que uma das coisas que mais me impressionavam negativamente quando ela entrou nessa profissão é que ela via que você aprendia a ambiguidade, você não aprendia a dizer a verdade. Você aprendia a manifestar a notícia de uma maneira ambígua, de tal maneira, as perguntas que você fazia em uma entrevista, tudo de uma maneira ambígua, de tal maneira que você pudesse tirar o proveito a partir do sentido que você quisesse. Você era ensinado, você aprendia isso. E ela ficou decepcionada com isso, porque ela tinha um interesse muito na verdade. Essa retidão dela levou a se livrar do judaísmo e se converter. Quer dizer, mas é isso. Então ela era jornalista. Jornalista, ele aprende isso. Aprende de quem? De outros que ensinaram. Até que ponto? Então, no caso que a gente está observando aqui, essa ocupação se faz dessa maneira. De uma maneira, em grande parte, insensível. As pessoas percebem ou não percebem, mais ou menos. Então, eu fiz uma parte desse esquema aqui, que de fato é um esquema baseado no padre Álvaro Calderon e Don Williams. Eles fez um esquema muito maior, está aqui em inglês. Eu achei em algum lugar, não sei onde foi isso. E simplifiquei mais, só pela metade. Vaticano II. O que é o Vaticano II? É a definição. Aqui é a definição. O Vaticano II ele é essencialmente, o mais profundo do Vaticano II é isso. É a oficialização de um humanismo pseudo-católico. Você quer definir, principalmente, da maneira mais sintética o Vaticano II, é isto. Tudo que está lá, todas as novidades, toda a ambiguidade. A ambiguidade foi o meio. E você não ia chegar. Nós vamos fazer o concílio para oficializar um humanismo pseudo-católico. Ninguém ia aceitar. Então foi sob os véus da ambiguidade. E com muita coisa que à primeira vista parece católica. Se você pegar os documentos do Concílio Vaticano e começar a ler, você vai ter dificuldade de achar heresias claras. Heresias claras. Você não vai ter dificuldade. Não é fácil, não. Mas você tem o quê? Na década de 60, vinha muita gente católica, porque aqueles bispos, na sua maioria, a grande maioria, eram católicos. Você tinha 250 bispos conscientemente, preparadamente católicos, você tinha 250 bispos modernistas e 1750 bispos vendo para que lado a coisa ia. Esses 1750 eram católicos. Tinha um catolicismo já, não 100%, com certa fraqueza, certa leviandade, mas eram bispos católicos. Mas eles, no tanto, foram ver, não era o Papa, e pronto, conseguiram. Aí a coisa começou, a coisa realmente piorou. Mas, justamente essa essência do concílio não apareceu clara para a grande maioria. Não apareceu. Basta dizer que o próprio Dom Efésio assinou todos os documentos do Vaticano II, menos dois. A Gaudium Spes e a liberdade religiosa. Os outros ele assinou. No entanto, todos eles têm, em maior ou menor medida, ambiguidade. Tem. Mas isso não aparece claro. Daí aquele jogo de palavras, aquele tirar o corpo de Monsenhor Ferreira, dizer que 95% do Vaticano II não tem problema, só 5%. Se você enxergar de uma certa maneira, entrando na ambiguidade do concílio, você vai chegar a essa conclusão. Percebeu o que eu estou dizendo? Você só vai achar 5% de coisa que realmente aqui está ruim.
E 95% você não acha. Só que esse 95% não é ininterrupto. Aqui está o problema. Porque tudo está dentro de um ambiente de ambiguidade. Estão entendendo? Tudo está envolvido nisso. Porque houve oposição, porque houve gente que reagiu. Se você pegar as atas do Concílio Vaticano II, é um instante de livros. Tinha lá em Abril. O instante todo. O FPR acho que estudou lá grande parte disso aí para fazer o estudo dele. Quer dizer, você tem pronunciamento de tudo quanto é bispo, pronunciamento de bispo que viu, isso aqui é liberalismo, isso aqui é tal, dizia. Um fala uma coisa, o outro, não, cuidado, isso aí está contra a doutrina da igreja, isso aqui, outro. Aí vinha Paulo VI fazer um adendozinho, como ele fez na Lumen Gentium, com relação à colegialidade, que estava uma ambiguidade muito. Aí ele fez um adendo onde ele retificava mais ou menos a coisa. Para passar, bom, parece que foi o próprio Cardeal Ottaviani que disse, cuidado disso aí. Paulo VI é um enigma, é um sujeito. Paulo VI ia aprovar a contracepção. Chegou, foi o Cardeal Ottaviani, foi atrás do teólogo moral, Hermenegildo Lairidia, um teólogo muito capaz, italiano, chegou. Santo Padre, ouça o que esse teólogo vai falar. Ele chegou, vendo a exposição, Paulo, está bom, eu mudo. E não aprovou. Bom, sei lá, o que tinha na cabeça dele, não sei. Está entendendo? Não é tão fácil assim dizer que Paulo VI era maçom, embora há indícios realmente que era maçom, ponto final, não sei o que, era um agente, não sei o que. Ele ouviu e disse, não, eu realmente... E mudou mesmo. Bem, o fato é que, essencialmente, no meio de toda a ambiguidade, todas as nuvens, quando você tira as nuvens e vai no âmago da coisa, você acha isso aqui. Oficialização do humanismo pseudo-católico. Esse Vaticano II, cuja definição é esta, é construído com novos homens. Já que é um novo humanismo pseudo-católico, né, dito católico, então ele será construído por novos homens. Esses novos homens serão livres, será a característica principal desse novo humanismo. Será construído por novos homens e, portanto, o Vaticano II vai glorificar a autonomia humana. É por isso que se falava muito dos homens adultos, por isso que se falava muito dos estados que deviam do Estado que devia se administrar por si próprio, sem influência da igreja, porque isso foi na Idade Média, onde os homens estavam ainda num grau assim, menor de desenvolvimento. Mas agora eles são autônomos. Agora eles querem orientar por si próprios o seu destino. Logo deve-se valorizar a consciência humana que tem direito de escolher a sua religião. E, portanto, eles são autônomos, aí porque o Vaticano II glorifica a autonomia humana. Aplicação. Duas aplicações principais. O subjetivismo. A verdade está na cabeça humana, não está fora. A verdade passa a ser como que uma secreção do cérebro e não uma conformidade com o que está fora do cérebro. E, segunda, a graça subordinada à natureza. A graça subordinada à natureza. Acaba havendo uma espécie de naturalismo e de subjetivismo. Então, esta nova igreja, que nós convencionamos chamar de igreja conciliar, porque foram os mesmos, eles mesmos falam, né, como a gente viu ontem, João Paulo II falando de eclesiologia conciliar, e o Cardeal Benetti disse claramente que teriam que se adaptar aos princípios da igreja conciliar. Disse claramente isso. Então, eles mesmos puseram o nome, a gente chama, né? Depois que a gente passou a chamar, eles não gostaram não, mas a gente continua. Então, mas é uma seita. É uma seita. Então, essa igreja, esta nova igreja, se chegará a ela por meio de uma nova tradição. Essa nova tradição será construída de acordo com o subjetivismo, que é o principal.
Autonomia humana. O homem é que vai perceber. Então, tudo que é... Já que todo conhecimento é subjetivo, então, tradição, revelação, tudo deve ser redimensionado. Isso, aliás, é só você, se você pegar a Pachende, está tudo ali. Eles apenas modificam um pouco as coisas, mas isso é, profundamente, isso é o modernismo. O modernismo que é subjetivista, imanentista. Tudo está dentro de nós. Então, tradição, revelação não são coisas objetivas. Uma tradição que vem, uma revelação feita por Deus, fora de nós, que vem de geração em geração, pela autoridade, pela linha sucessória, e que chega até nós. Não. A revelação, a tradição são coisas vivas para os modernistas, no sentido que são coisas que aparecem, é como nós sentimos o mundo atual. Na medida que nós sentimos, então nós vamos elaborando o que nós devemos crer a partir daí, de uma maneira comunitária, né? Não só individual, mas comunitária, mas centrado no homem, centrado na percepção humana, simplesmente, no que ele percebe, o que é justamente, quais são as verdades que nós devemos aderir nesse momento atual. É aquilo que o cardeal Ratzinger dizia a Dom Marcel Lefebvre, quando os dois se encontraram no meio daquelas negociações para se haver ou não acordo com Roma, em 1988. O cardeal Monsieur Lefebvre disse ao cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI, né, que, olha, vocês não têm diálogo com os senhores, porque nós queremos construir a igreja, vocês querem destruir, vocês não querem o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui, ó, na Quas Primas de Pio XI, já leram a Quas Primas de Pio XI? É aconselhável. Não é um documento muito grande, e está ali claro, a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos isso. Resposta do cardeal Ratzinger. Mas, Senhor, nós não estamos mais no tempo de Pio XI. A resposta é sempre essa. Se você chegar, pegar toda a tradição, mostrar tudo aquilo, nós não estamos mais nesse tempo. Pronto. É a resposta. Preparada, engatilhada para isso. Então, o que é isso? Justamente, tudo deve ser redimensionado, porque tudo é subjetivo, e esse subjetivismo desse tempo, desse momento, agora é assim. Daí que você entende, parece escandaloso o Francisco começar agora a falar falar e apoiar essa gente pervertida, esse pessoal andando mal, isso, aquilo, mas agora o tempo é esse. Entendeu? Há 20, 30 anos atrás, um sujeito desse era hostilado, né? Não se aceitava. Havia, mas não se aceitava. Hoje todo mundo está demais, né, velho? O negócio multiplicou de tal maneira que o pessoal a imprensa não começa a aceitar, né? Porque antes, se você pegar as novelas da Globo da década de 80 e 70, você não via isso. E se visse era uma coisa muito rara, e era reprovado. Falou homossexualismo. Você vê, por exemplo, humoristas. Os humoristas da década de 80 seriam presos hoje. Eles faziam piada muito com isso. Se faziam. Então, e as novelas não tinham isso, mas tinha o divórcio, tinha traição, tinha isso e aquilo e aquilo outro. Já estava preparando. Por quê? Porque os filhos desses perdidos seriam justamente os de hoje. Estão entendendo? Eles já estão preparando mais ou menos as coisas. Então hoje não. Agora é assim. Aí faz as novelas com isso. Então, na mesma esteira, as autoridades da igreja, seguindo o Vaticano II, eles não estão inventando o modernismo, eles estão seguindo. Agora é assim, nós não estamos mais no tempo, nem de João Paulo II, ou de Paulo VI, que, bom, pelo menos para aprovar essas coisas explicitamente, não aprovaram. Então não adianta, é uma bobagem você chegar esse pessoal de, sei lá, tipo,
Opus Dei, Fratres Inum, sei lá o que, o pessoal que chega e opõe João Paulo II a Francisco. Ora, meu Deus. Bento XVI a Francisco. Não, ele está seguindo a esteira. Ele está fazendo a atualização necessária dentro do espírito do Vaticano II. Essencialmente é isso. Então, tudo isso passa a ser subjetivo, tradição, revelação, etc. E, portanto, também o culto, os sacramentos, têm que passar pela mesma reforma. Eles têm que passar pela mesma reforma, porque eles têm que se adaptar. Vaticano II é exigente. E, de fato, foi o que aconteceu. Desde o começo, logo nos primeiros anos do Vaticano II, eles perceberam que para transmitir à vontade as intenções desse concílio, conciliábulo humanista, e espalhar isso no povo cristão, era preciso mudar o culto. Porque pouca gente estuda teologia, pouca gente faz encontros para discutir detalhes de doutrinas teológicas, mas todo mundo, ou muitos deles, vão à missa no domingo, e naquela época muito mais. Quando o Vaticano II terminou, no Quebec canadense, o Canadá francês, havia uma frequência à missa dominical de 80% dos católicos. Vocês imaginem isso aplicado ao Brasil. Se em Vitória 80% dos católicos fossem à missa no domingo, tinha que pegar os estádios todos aí, os centros de convenção, e não ia dar espaço para a quantidade. Hoje acho que é menos de 5% no Canadá francês. Acabou tudo lá. Mas na época era assim. No Brasil não era tanto assim, mas a frequência era muito maior. E mesmo que não fosse todo domingo, ia de vez em quando. Mas tinha que ir. Certas coisas, tinha que ir, era católico, tudo isso. Então, eles viram que a maneira mais fácil de transmitir a mensagem do Vaticano II, de atingir o povo, era mudar o culto. Então, eles passaram logo a fazer a reforma da missa e dos sacramentos. Os sacramentos foram mudar, todos foram alterados. Todos os sacramentos foram alterados. Não escapou. E foi logo, antes de vocês nascerem. Antes de nós nascermos. A maioria, pelo menos. Porque a reforma dos sacramentos foi feita em 1968 e 1969. 1968. Já foi feita a reforma de pelo menos vários sacramentos, inclusive os da ordenação e da sagração episcopal, 1968. E a nova missa entrou em vigor em 1970. Já a partir de 65, 66, já havia mudanças. Chamada missa normativa, se tirou os salmos no final, já com Paulo VI, já tiraram os salmos, aquelas orações de Leão XIII, já tiraram. Desde a década de 40, parece que ele já tinha visto, já que já tinham mudado. Sim, a reforma litúrgica, os primeiros passos foram dados já no tempo de Pio XII. Os primeiros passos foram dados já com Pio XII. Mas é claro que era uma coisa muito restrita. Nós temos um livro lá de Dom Luciano Mendes, que depois se tornou um bispo progressista aí, ele foi o substituto de Dom Sigor em Mariana. Botaram ali, e era um progressista. Então a gente tem um livro dele quando era padre, pouco antes do concílio. Antes do concílio. Então ele conta que foi para a Europa, para fazer uma viagem, para escrever um livro, porque para a Europa naquele tempo era mais raro, você podia fazer um livro contando sua experiência. Então ele contou e ele viu várias missas na França, onde já havia versus populi, isso, aquilo, aquilo. Já havia coisas assim. O pessoal, inclusive porque dava uma permissãozinha, o pessoal aproveitava e passava o sinal. A França a progressista já tomava conta, grande parte. Tanto é que a decadência
das ordenações, etc., já existia antes do concílio em alguns países, como na França, por exemplo. Porque o liberalismo já estava agindo, embora não tanto, mas já estava agindo. Tanto é que já havia as primeiras punições. Pio XII puniu alguns. Aquela história do Yves Congar. Yves Congar tinha ódio do Santo Ofício, de tal maneira que ele conta, ninguém viu não, mas ele conta, que ele foi urinar 2 vezes na porta do Santo Ofício de Raio. Que mostra bem o tipo da pessoa. Era padre, né? Era padre. Não, mas ele morreu como cardeal. João Paulo II que o fez cardeal. Fez cardeal, João Paulo II. Aí. Isso está na autobiografia de Yves Congar. 2 volumes. Foi publicado em francês faz uns 10 anos. Está lá. Se você quiser comprovar, vai lá e veja. Se ele mesmo fala, ninguém vai dizer que não foi. 2 vezes foi urinar na porta do Santo Ofício de Raio. É um moleque, né? Moleque. Não é nem a questão de você querer, você está com raiva, você reage, mas bom, ainda é um moleque. Né? Bom, enfim. Então, daí porque eles logo foram mudando as coisas. Bom, a gente não vai ver em particular, não temos tempo de ver todos os sacramentos, mas vamos passar uma revista geral e vamos nos concentrar na mudança principal, que foi a nova missa. Então, de um modo geral, sendo o Vaticano II a religião do homem, todos os sacramentos devem ser adaptados às novas necessidades. Lembremos aqui 2 precedentes, importantíssimos, porque foram os precedentes do Vaticano II. Primeiro, o protestantismo. Para o protestantismo, em particular para Lutero, só havia 2 sacramentos: o batismo e a comunhão. Talvez a confissão. Lutero variou muito nisso, né? Mas, de um modo geral, ele manteve a necessidade do batismo e afirmou a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na hóstia consagrada durante a missa, não depois da missa. Depois da missa sumia, sei lá, mas sumia. Mas na hora da missa, Nosso Senhor estava presente ali. Por isso é que Lutero não queria que houvesse, não queria que o templo fosse lugar de oração, mas lugar só de culto. As pessoas deviam vir para o culto, para rezar aquilo ali, porque Nosso Senhor aparecia ali, mas depois sumia. Então, não era você ia rezar por quê lá no templo? Certo? Diante de imagem, tudo, ele não queria. E isso influenciou depois para os progressistas católicos, que tiraram o Santíssimo do centro da igreja e puseram numa capela lateral. Não é isso que a gente vê hoje? Nas igrejas a gente vai, o Santíssimo não está mais no centro da igreja. Por quê? Porque assim a igreja se tornaria lugar de oração, lugar de culto, Não, bom, eles não podiam tirar simplesmente, era demais. Então eles puseram do lado, quem quiser, os velhinhos quiser rezar, vai lá no lado e reza. Mas ali é só para o culto. Influência protestante. Isso é influência protestante. Entendem? Essa mudança que se fez depois do concílio foi para mais ou menos alinhar com a doutrina luterana da chamada empanação. Quer dizer, que a presença de Jesus Cristo estaria ao mesmo tempo simultânea com a presença do pão. E depois da consagração, o que sobraria voltaria a ser pão. É o que fazia um padre, que foi meu professor universitário na universidade, e tinha sido padre antes, e tinha conhecido o padre Jair, não sabia. E esse padre era um padre zeloso, assim, mas era muito apegado às coisas dele, e naquele tempo ele tinha um exemplar da Alma de Todo Apostolado. E que naquela época você tem um livro desse, não era fácil. Não tinha internet para baixar, então ele tinha um exemplar todo cuidadinho, ele era muito zeloso com as coisas dele. Vai emprestar, tome cuidado de emprestar, mas tinha que tomar cuidado porque ele não gostava que um livro todo. Então o padre de vez em quando tomava emprestado o exemplar dele e tudo, mas tinha que tomar, porque ele sabia que
Esse padre era um pouquinho, né? Aí um dia ele chegou para... O padre não era padre nesse tempo, ele chegou para esse padre e disse: padre, o senhor poderia me emprestar aquele livro? Ah, Jair, então pode ficar com o livro. Aí Jair falou assim: o que é que houve com esse padre? Aí depois ele soube que esse padre que era pároco em São José, foi pároco em todos os lugares de São José, não, São José não, foi pároco, não estou mais lembrado de onde, lá em Salvador, e chegou uma fiel, sei lá, foi sacristão, não sei, aí foi abrir o armário da sacristia, estava lá as hóstias consagradas. Padre, o que é isso, padre? As hóstias nada. Não, minha filha, resto de comida se põe no armário. Simplesmente a doutrina luterana. Quer dizer, voltava a ser resto de comida. Então, estava guardado no armário da sacristia. Depois ele largou, né? Podia se manter dessa maneira, né? E foi meu professor. Embora ainda discretamente se mostrava como católico, né? Não tinha apostatado simplesmente. Deve ter morrido. Se tiver vivo, também velho. Enfim. Então, eis aí um caso, né? Eu tive 3 professores que foram padres. Que não exerciam mais. Não exerciam mais. O outro era ateu, tinha largado tudo. É o que dizia que é: eu não sou cristão porque é uma religião muito triste. Aí, ó. Aí a salve rainha. Gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eis aí o argumento, né? Apodítico, né? É apodítico. E tinha outro que era um ex-franciscano, professor de filosofia, descendente de alemães, Schneider, que morava no mesmo bairro que eu morava, lá na Graça. E aí ele contava comigo, às vezes, conversava e tal. Mas às vezes, coitado, ele contava, ele estava na cachaça, meu. Aqueles olhos azuis, assim, azul nas cores. Estava assim: ô professora, não me respondia, completamente fora de si, sabe? Completamente na cachaça. Deve ter morrido, já era uma pessoa de mais idade. Enfim, então, doutrina luterana aplicada, né? Os luteranos, eles só aceitavam a presença durante o culto. Atualmente eu não sei, porque não precisa manter isso. Tanto é que o próprio Zwinglio foi contra Lutero, e foi mais lógico. Mas por quê? Só durante? Se não há motivo para ser sacrifício à missa, por que vai haver presença de Jesus ali? É lógico, fazendo o quê? E negou a presença, simplesmente. Zwinglio. Lutero ficou com ódio dele, os dois brigaram até não poder mais. Zwinglio, que podia ter muito mais influência, que era um sujeito realmente capaz, mas morreu numa batalha com os católicos na Suíça. Acabou sendo morto, dizem que o corpo dele foi cortado em pedaços naquele tempo. Cortado em pedaços e tocado de fogo. E Lutero, como soube, aí, ó, você está orgulhoso aí, ó, bem. Tá. Aí dá. Mostrou tal. Porque tinha morrido, você foi castigo do orgulho dele. Dos outros, né? Enfim. Pois é. Então, a confissão é meio duvidosa. Até hoje há luteranos que fazem confissão em certos lugares. Há um luterano que se converteu ao catolicismo, entrou até na tradição, foi ordenado sob condição, né? Na fraternidade, alguns anos atrás, e ele contava que quando ele pensava que ele era padre, ele celebrava a missa luterana, né? E ele confessava os suecos. Ele era sueco, né? Da Suécia. Ele confessava, achava que tinha imagem de Nossa Senhora na igreja dele, no templo dele, e ele pensava, enfim, isso aí. Mas a confissão era duvidosa, ninguém sabe direito, não sei até que ponto. O certo é que era só o batismo e a comunhão para os luteranos. Bom, foi piorando cada vez mais, né? Porque justamente para o protestantismo, os sacramentos são excitantes para a fé. É a fé que salva. É você fazer o ato de fé que Jesus cobre os seus pecados. Ponto final. Então, você não pode, você tem que se valer de coisas para levar você a fazer esse ato de fé. Então, os sacramentos são como que excitantes para isso. Eles suscitam a fé, suscitam aquela reação sua para você fazer esse ato de fé. Simplesmente isso, a função dos sacramentos é esvaziada. Sacramentos no modernismo. Leiam a Pachende, né? Os sacramentos são sinais sensíveis que produzem uma virtude sugestiva, parecida. Essa virtude sugestiva é a graça, entre aspas,
que provocam uma reação sensível, despertando o sentimento religioso. É preciso que eles interpelem o crente, aquele que acredita. O culto para o modernismo resulta de um duplo impulso. Primeiro, dar à religião algo de sensível. A religião tinha que ter algo de sensível. E, segundo, a necessidade de propagá-la. Então, teria que ter símbolos, etc, etc, para propagar. Loisy, que é o principal dos modernistas, e cujo caso é bem emblemático, Loisy, ele dizia, não, os sacramentos, qual é o valor que isso tem? Os sacramentos realmente perdoam pecados, conferem a graça? Não, nada disso. Então, para que serve? Não, o sacramento serve, a gente não pode, porque são aparências que suscitam o sentimento religioso. Então, é preciso manter os sacramentos. E a prova é que o próprio Loisy, que era padre, a encíclica de São Pio X foi feita contra os erros dele, sobretudo. Era o maior dos modernistas, o mais famoso, o mais inteligente de longe. E ele celebrava a missa de São Pio V. Não tinha missa nova naquele tempo. E ele celebrava a missa com piedade. Exterior. Era alguém que chegava, fazia inclinação bem feita, introíba do altar dele. Você fala, puxa, pessoa. Tanto é que ele foi cogitado para ser bispo. Loisy. Alfred, aqui. Alfred Loisy. Loisy. O principal dos modernistas. Há outro conhecido também, Gihel, um inglês. E há também... São dois Y. Não é não. Um Y aqui, dois R's. Gihel. E há um outro italiano, esqueci agora o nome, um italiano também conhecido. Foram os três principais, mas de longe o principal é esse aqui, Alfred Loisy. Ele morreu em 1939 com quase 90 anos, mais de 90 anos, bem velhinho. Certo? E esse Alfred Loisy, ele celebrava a missa com piedade externa. A missa de São Pio V, ouviu? Uma mensagem para os rallies, aqueles que têm. Porque, não, celebra a missa boa, tá bom. Olha lá quem está fazendo aquilo ali. Eu conheço padre que celebra a missa de São Pio V, bom. Claro, que celebra a missa de São Pio V tem missa nova também. E quando vai celebrar, já disse na pregação, olha, quem não é do Vaticano II é do diabo. Celebrando a missa de São Pio V e fazendo isso na pregação. Então, Alfred Loisy celebrava a missa de São Pio V com piedade externa. E, no entanto, ele foi condenado em 1908 por São Pio X. Certo? Mas ele escreveu um livro em 1913 ou 14, Palavras de um crente, algo assim, o nome do livro. Então ele dizia que já, quando houve a condenação, desde 1800, mais ou menos, 1888, 20 anos antes, mais ou menos, ele já não acreditava nem na divindade de Jesus Cristo, nem na existência de um Deus pessoal. 20 anos. Esse que era dominicano, não era? Não, ele não era dominicano, mas ele chegou a estar em relação assim, com os dominicanos da escola de Jerusalém. Então, uma vez, essa escola dominicana, ele escrevia artigos para a revista da escola dominicana de Jerusalém. Uma vez ele escreveu um artigo tão escandaloso que o próprio padre dominicano, é verdade que aquela escola dominicana era um pouquinho, não era 100%, não era modernista, mas não era 100%. O padre Lagrange, não é o Gargulho Lagrange, o padre Lagrange dominicano tinha umas falhazinhas, né? Eles eram tanto amigos do Loisy. Então, quando ele escreveu esse artigo, um padre dominicano, que era o diretor da revista, não sei o que era, chegou para ele, peraí, você escreveu isso aqui, você está praticamente negando a divindade de Jesus Cristo. Aí o padre Loisy, e você ainda acredita nisso, rapaz? Escrevia na revista da Escola Dominicana de Jerusalém, no início do século XX. Correto? Então, o Vaticano II não nasceu por geração espontânea. Esse pessoal estava lá. Só que eles estavam submissos. O próprio São Pio X disse. Depois da condenação do modernismo, o modernismo como que virou uma seita que entrou e
entrou na sombra, mas estavam lá preparando as coisas. Além daquele testemunho que eu já contei a vocês, se eu tiver contado, eu repito para os que não sabem ainda, da reunião de Pio XI com os cardeais, em 1923. O modernismo foi condenado em 1908. 1923, 15 anos depois, não muito tempo, o mundo era outro, ninguém aqui era nascido. Pio XI fez uma reunião com os cardeais e disse: olha, eu estou pensando em retomar o Vaticano I, que foi interrompido de uma maneira irregular em 1870 por causa das guerras, e eu estou pensando em retomar o Concílio Vaticano I, fazer um Vaticano II. Então os cardeais responderam em geral: não faça isso. Em particular dois, os cardeais Bottiani e Biot, os maiores teólogos. Luiz Biot, jesuíta. É o que foi afastado, né? Que foi afastado pelo mesmo Pio XI. Pela demissão. Esse, Cardeal Biot, era um dos grandes teólogos do século XX, ele foi o principal, falou: Santo Padre, os modernistas, primeiro ele disse o seguinte: olha, existem graves dissensões no episcopado católico, graves dissensões, em 1923. Os modernistas só estão esperando a ocasião de retomar um concílio para fazer um novo 1789 na igreja. 1789, Vaticano II, né? Revolução Francesa. E é sintomático que quando terminou o Vaticano II, o cardeal Sünnens, um dos maiores sustentáculos da renovação carismática, viu? Esse cardeal Sünnens disse: realmente o Vaticano II foi o novo 1789 na igreja. Tá aí. Então já havia todas essas dissensões desde aquele tempo. Então, quando esses homens assumiram o controle da igreja, eles começaram justamente a mudar as coisas. O modernismo, então, ensinava que os sacramentos eram meros sinais, ainda que não destituídos de uma certa eficácia, no sentido de despertar o sentimento religioso. Eles não diziam nutrir a fé, porque nutrir a fé já tinha sido condenado, anatematizado pelo Concílio de Trento. Eles diziam que despertava os sentimentos, saíam pela tangente, para não cair na condenação de Trento. Então, o Vaticano II retomou essa linha: protestantismo, modernismo, neomodernismo. E foi modificando os sacramentos dentro dessa ótica. O batismo, por exemplo, passou em grande parte, veja bem, um sacramento para ser válido depende justamente das 4 causas: a causa material, causa formal, que são as causas intrínsecas, além da causa eficiente, e da causa final, que são as causas extrínsecas. Então, no caso dos sacramentos, você tem a causa eficiente, o ministro. Certo? Causa final, a intenção de fazer o que a igreja faz. Não é o que a igreja quer, é o que a igreja faz. Notem bem. E, além disso, você tem a causa formal, a forma, e a causa material, a matéria, que não devem ser entendidas no sentido filosófico, mas no sentido teológico. Notem bem que sacramento não é como filosofia. Se você sair por aí, vai embananar tudo. Simplesmente, a matéria do sacramento é algo que é determinado, e a forma do sacramento é algo que determina. Daí porque você usa analogicamente a palavra forma e matéria, mas não é o sentido filosófico, propriamente dito. Enfim, você tem 4 coisas para essa validade do sacramento. Então, se você mantém isso, há validade no sacramento. Só que você pode introduzir outros elementos que fazem parte da integridade do sacramento. E aí eles mexeram muito. Mexeram de tal maneira que você pode fazer um rito válido, mas que se torna ilícito. E que faz mal à fé, transmite ensinamentos errados. De tal maneira que a fé da pessoa vai sendo prejudicada. Vocês estão vendo? É sempre a ambiguidade, é sempre o cinza.
como diz Dom Wilson, existe o preto e o branco, mas a gente encontra na realidade muito cinza. Realmente, depois do Vaticano II, o cinza tomou conta de tudo. Certo? Você não pode dizer que jamais dizer que é branco, é claro, e nem pode dizer também que é preto simplesmente. Por quê? Porque no batismo, está lá, você joga água, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou, é válido. Causa formal, a fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Causa material, água natural. Causa eficiente, o ministro. Ah, o ministro não tem fé, não sei o quê. Pode ser até um pagão. Um pagão pode batizar. Se ele tiver a intenção de fazer o que a igreja faz. O que é a intenção de fazer o que a igreja faz? Não é a intenção de fazer o que a igreja quer. Você acha que um pagão, um muçulmano, um herege da igreja conciliar, muitos aí acreditam que o batismo não faz efeito na alma. Não tira o pecado original. Nem sei se ele sabe o que é o pecado original. Enfim. O fato é que ele pode ter todas essas ideias erradas na cabeça. Mas se ele sabe que ali é um rito que a igreja faz aquele rito e para justamente ter um efeito na pessoa, a partir daí ele se torna cristão. Pronto, faz aquilo. Ele pode até não acreditar, mas se ele faz aquilo, segue aquele rito, como ensina, pronto, é suficiente para a validade. Ele tem a intenção de fazer o que a igreja faz. Para o batismo, isso basta. Então, o batismo normalmente é válido. Mesmo aquele, a gente duvida, porque quando vai na matéria, claro, mas na forma, na maneira de fazer, por exemplo, eu ouvi dizer que tem gente aí, padre aí batizando, me disseram lá na Europa, que pega a água assim, sei lá, porque aí pega o dedo, aí faz um sinal da cruz com a água na testa do menino. Você fica bem, lavou, né? A água cai na cabeça, né? Correto? Mas é o limite, né? Tal a falta de escrúpulos dessa gente. Acredito que seja válido, mas... No entanto, em princípio, o batismo é válido. No entanto, o batismo se espalha a ideia de que trata-se de uma incorporação na comunidade cristã. Você é incorporado à sua comunidade. De tal maneira que você até desenvolveu rituais pré-batismais para preparar a pessoa para se incorporar na comunidade cristã, desde pequeno. Então, quando ele vai crescendo, fica adulto, aí ele decide se ele vai entrar ou não vai entrar, de tal maneira que muita gente acaba nem se batizando lá, no meio sai por aí, Bagão da Silva, né? Quer dizer, mas porque se difundiu essa mentalidade que é uma mentalidade protestante modernista, incorporação na comunidade. Então, se torna algo triste, né? Algo que se deve evitar, essa doutrina falsa, mas é verdade que o batismo não perdeu a validade, né? É válido. Em princípio, né? Depois, a Eucaristia, alimento para todos, sem necessidade de estado de graça, por exemplo, uma das inovações, né, que agora o Francisco está querendo até oficializar, com a comunhão para os divorciados, né? A Eucaristia como alimento, sim, claro que é alimento daquele que está em estado de graça, né? Supõe o estado de graça, ele aumenta o estado de graça, mas não restitui o estado de graça. A confissão, substituída pela confissão comunitária. Então, hoje se espalhou. Você vai nas paróquias por aí, quase ninguém confessa. Eles reúnem aquele gente e contam os seus pecados, pede perdão a Jesus ou coisa parecida, e o padre dá um perdão, sei lá como é. Não, a confissão tem que ser auricular. Tem que haver uma confissão dos seus pecados pessoais, para que o padre dê a absolvição. É verdade que em certos casos de desastre ou coisa parecida, há exceção para uma situação de necessidade. Você dá uma absolvição comum para todo mundo. Mas, mesmo assim, há quem discuta se é válido. Há quem discuta. Parece que é válido, mas, enfim.
De qualquer modo, essa que se pratica por aí não é válida. Não há situação de necessidade para isso. E as pessoas acabam entrando numa mentalidade protestante de achar que Deus me perdoou, porque, mano, contei nada, falei nada, mas bom, me perdoou, me dá uma bênção, eu estou perdoado, estou com a alma lavada e sai por aí. Uma maneira muito parecida com o protestante, né? Eu me confesso a Deus, Deus me perdoa, coisa parecida. O Padre Jair foi visitar há poucos tempos aí um asilo de velhinhos. Aí tinha uma velhinha lá de 100 anos de idade. Aí perguntou, a senhora tem quantas? 100 anos de idade. E lúcida. Estava lúcida mesmo, forte ainda. Aí eu perguntei, a senhora não quer se confessar não? Eu me confesso a Deus. 100 anos de idade. Mas o Vaticano já tem 50. Ela já devia ser uma senhora de 50 anos, quando o Vaticano chegou, mudou a cabeça dela e coitadinha. Já estava com a cabeça lúcida e nas trevas da fé. Né? Enfim. E é o que a gente vê muito por aí. Esse pessoal aí já velho, aí, tudo já recebeu a revolução, a geração de 68. Geração de 68, com todos esses absurdos. A gente que já fez não sei quanta coisa errada. Então, para ele, esse pessoal assim, ele não se espanta, não, porque ele também passou por essas coisas parecidas. Passou por coisas parecidas. Já a geração de 68, todo mundo velho, já cheio de ruga e continua daquela maneira. Tem gente esse vestido de hippie ainda, vestido como adolescente, a velha, na pelanca. As velhinhas chegam a dar pena, meu Deus. Dá pena, fica ridículo demais. Fica ridículo. Mas, nela, a mulher moderna. A mulher moderna. É pena, né? Mas, fica isso. Porque essas coisas todas, elas se banalizaram hoje, mas já existiam desde, já nasceu nesse ambiente. Já nascemos nesse ambiente, infelizmente. Mas vou ter que me retirar. Sim. Então, a extrema-unção se tornou unção dos enfermos. A extrema-unção é um sacramento para aqueles que estão em perigo de morte. Perigo de morte, não é morte certa, mas pelo menos num perigo de morte. Então se tornou agora um sacramento para quem está doente. Está doente, ele chega o padre, reúne os doentes, dá uma bênção, unge com óleo e pronto, e Nosso Senhor da saúde, isso aqui se tornou, perdeu o seu significado. A crisma, essa se tornou duvidosa, porque eles modificaram demais a fórmula e também permitiram a alteração da matéria, e aí a validade é atingida, porque eles permitiram a utilização de outros óleos. Quando se usava o óleo, os teólogos eram concordes de dizer que a palavra elaion, em grego, significava o óleo de oliva, óleo de oliveira. Eles passaram a permitir outros óleos, então, por uma razão pastoral, né? Não sei. Então, é duvidoso às vezes, botar óleo de soja, isso, aquilo, e se tornar inválido. Mas justamente, se isso oficialmente já está enfraquecido, na prática se torna pior ainda. É sobretudo o caso da comunhão. A gente verá agora, entrará na nova missa, né? Onde, por exemplo, as fórmulas da consagração, em princípio, são válidas, mas a possibilidade de se tornar inválida existe e aumenta progressivamente. De tal modo que hoje a gente fica na dúvida. Fica na dúvida porque eles alteram a matéria. Bom, é verdade que nem todos, só os piores mesmo, o pessoal de teologia da libertação, pode chegar a esse ponto. Se adapta à comunidade, começa a celebrar com cachaça, com isso, com aquilo, bom, aí inválido, simplesmente. Biscoito, coisa parecida, se torna inválida a missa, nesse caso. Mas pode se tornar inválida também de outra maneira, como por exemplo o tom narrativo da consagração. Nós sabemos que o tom da consagração é o tom intimativo. Você faz uma ação, e isso é expresso inclusive graficamente no cânon da missa. Quando se chega ao final, a última frase que precede a fórmula da consagração, você tem um ponto parágrafo. Esse ponto parágrafo, ele não é de acordo com a gramática, mas é uma coisa litúrgica. Você põe ali para indicar, para aqui, e agora você vai intimar.
Então se torna claramente, deixa de ser narrativo e se torna intimativo de uma maneira explícita. E os caracteres gráficos ficam muito maiores. Muito maiores. Nos novos missais é praticamente a mesma coisa. Tirar um ponto, para que isso? Porque você vê, inclusive, em vários formulários de missa, explicações, inclusive eu vi uma vez do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, já, explicação da missa, quando chega na consagração, narração da ceia. Narração da ceia. Você vai narrar uma coisa, contar uma história. Você vai consagrar? E toda a comunidade responde junto, fala. Além disso, aí veremos aqui na questão da nova missa. Então, se você juntar isso com a formação teológica, então se torna muito, muito duvidoso certas missas por aí. Você não sabe. Você não sabe. Quer dizer, de fato, a coisa piora ainda mais. Além das mudanças das fórmulas. Bom, você tem algo muito incômodo no caso do novo rito de sagração episcopal, porque o novo rito de ordenação, ele é válido, tranquilamente. Modificou um pouco, mas não foi nada demais. Os padres ordenados no rito novo com bispos antigos são validamente ordenados, não há problema. A coisa fica mais complicada quando são padres ordenados com o rito novo por bispos sagrados com o rito novo. Aí, porque a modificação do rito de sagração episcopal foi muito grande. Quando você compara com o rito romano, você modificou muito. Daí a impressão, e se espalhou nesses últimos anos, artigos, em geral de gente ligada a sedevacantismo, de que o novo rito de sagração episcopal é completamente inválido, absolutamente, até um artigo aí num desses sedevacantistas, completamente inválido e vão. Não, não é verdade. Porque este novo rito de sagração, ele corresponde a um rito oriental, maronita e copta do século V ou IV. Não corresponde exatamente, é verdade, mas corresponde. Correto? E como o gênio grego é diferente do gênio latino, então os gregos tinham uma maneira diferente de expressar isso. Mas o próprio fato desse rito ser utilizado desde o século IV ou V, do próprio Santo Atanásio ter sido ordenado com esse rito, bom, então, não há o que ele é considerado válido. Porém, é um rito ilícito, na medida que você pega um rito oriental, com outro gênio, com outra maneira, e bota no romano. Além de outras cerimônias que você, às vezes, fica na dúvida de certos casos se pode ser inválido. O padre Antônio Secada, ele chega a dizer que Bento XVI não é... Sim, o Secada, como diz, até parece que só pode assistir a missa na paróquia dele. Sim. A única missa lícita da face da terra. Porque todo o que diz a forma una cum papula nossa, mesmo que é ilícito. Então parece que é só na paróquia dele, eu acho, que é lícita a missa, eu acho. Que é um dos mais ferrinhos sedevacantistas. Mas tem um livro aí de 2 autores, onde eles mostram claramente todas as falsificações de texto que ele faz ali. Corta texto para aqui, para ali, para ali, para aqui. Porque ele debateu muito com o padre Secada, né? Debateu muito com esse padre. Não só com ele, mas há outros piores ainda. Tem sedevacantista aí que diz que desde o ano 1032 não há Papa. Porque ele descobriu na internet, certamente, claro, que o Papa, qual foi o Papa? Esqueci agora, no século XI, um Papa desse adorou ídolos. Portanto, heresia. Não importa se foi pública, se foi oculta, não importa. Heresia perde o cargo. Logo, se perdeu o cargo, interrompeu, né? Claro. Então, desde o ano 1031, 1032, não tem mais Papa, acabou. É um sedevacantista chamado Richard Ibrahim. Também tem o seu site internet, com seus livros, etc, etc. Vocês podem entrar aí e cozinhar sua cuquinha aí, lendo esse... Você pode escrever o nome.
Esse aí, como é o nome dele? Na vantagem desse livro, desses dois, que escreveram um calhamaço de 500 páginas sobre o sedevacantismo. É muita coragem, eu felicito-os. Eu não teria condição de fazer. Porque, rapaz, 500 páginas, porque eles debateram durante 10 anos com esse pessoal. Então foi tudo quanto é coisa, eles têm uma paciência que eu admiro. É aquele livro da Fazenda, Papa ou não Papa? Verdadeiro ou falso papa. Então, esse sedevacantista, ele se chama Richard Ibrani, acho que o nome dele é assim, Ibrani, entendeu? Inclusive, dizem os autores, num dos textos dele, ele se considera uma das 24 testemunhas do Apocalipse. Esse aí há outros aí conhecidos, né? Uns mais delirantes, outros menos, né? Tem uns que são mais tranquilos, mas realmente é um negócio meio perigoso, né? Então, uma das, digamos assim, eu gosto de chamar síndromes do sedevacantismo é a nulidade. Nulidade, para isso, pode haver nulidade, é verdade, mas a nulidade parece que é a regra geral, né? Então, uma dessas é isso, eles negam a validade do rito de sagração episcopal. É verdade que é uma coisa ilícita e que tem seus problemas, mas se considera como válida ou como muito provavelmente válida. A validade completa só pode ser decidida no futuro por um Papa. A gente não é Papa, a gente não pode decretar isso. Mas, segundo todas as características, ela é válida. E há um artigo muito bom escrito pelo padre Pierre-Marie, em Sal da Terra, onde ele defende a validade. Ele fez viagens, ele estudou quem fez esse novo rito. Esses progressistas, ele estudou quem era isso aqui, conta a história, consultou os documentos, etc, etc. Então ele chega à conclusão que o rito é válido, ou bem provavelmente válido. Também o padre Calderon estudou isso. No entanto, claro, é problemático. Há problemas. Há problema em todos esses novos ritos. São ritos bastardos, como dizia Dom Lefebvre, né? Agora, o principal de todos, o problema principal, porque é o problema que mais atingiu os católicos, foi a nova missa. A nova missa, que também é considerada inválida para esse pessoal, né? Mas que na verdade ela é ilícita, embora válida, mas é ilícita e prejudica a fé da pessoa. Em maior ou menor medida, prejudica. A nova missa, ela se parece muito com a missa alemã de Lutero, porque Lutero dizia que a fé salva sem as obras. Ora, o que é a missa para os católicos? Um sacrifício. Um sacrifício é uma obra. Logo, essa obra não pode salvar. Além do mais, se é um sacrifício, dizia ele, Lutero, e o sacrifício da cruz? Ora, para um católico, nós sabemos que a Santa Missa é a atualização do mesmo sacrifício da cruz. A missa é o mesmo sacrifício da cruz. O sacrifício é um só, único. A diferença é que esta atualização mística do sacrifício, esta representação mística do sacrifício da cruz, nos altares ela é incruenta, sem derramamento de sangue, enquanto que no Calvário ela foi cruenta, com derramamento de sangue. Ora, como Lutero rejeita as obras, de acordo com a iluminação dele, a partir daí ele pega a iluminação que ele teve no sanitário lá do convento, meia-noite, e passa a moldar toda a teologia a partir disso. É próprio de Lutero isso, esse subjetivismo, primeiro homem moderno, né? Então ele vai tirando as consequências a partir dessa ideia. É uma ideologia, né? Uma ideologia. O próprio da ideologia é isso. Ele põe uma ideia no centro, e a partir daí, meu amigo, tudo tem que girar em volta. O que não entrar naquilo ali está errado. Quem não entrar ali também é mal. É mal. Não presta, é inimigo. O principal é aquela ideologia que ele botou ali, enfiou na cabeça, encafifou e pronto. Então, Lutero tinha isso dentro. E a partir daí ele foi adaptando. Então, ele foi tirando as consequências. Porque isso é que a gente tem que tomar cuidado. Os ideólogos são muito inteligentes. Às vezes são geniais. E Lutero tinha algo de gênio, não se pode negar. E essa genialidade, ela se exerce como? Na lógica dos desdobramentos.
o núcleo da coisa é errado. A ideologia, a ideia central é errada. Mas os desdobramentos são lógicos. Com uma lógica, às vezes, perfeita. Então, quem começa a estudar isso sem ir no núcleo e só indo nos desdobramentos lógicos, ele tem uma impressão de que é verdadeiro. Veja o marxismo, por exemplo. É outra ideologia muito lógica. A partir de um princípio perverso, você tira as conclusões. Quando você começa a ler os desdobramentos lógicos nos livros enormes que eles fazem, com aqueles raciocínios, e você adolescente estudando na universidade, com aqueles professores explicando aqui, você, que coisa magnífica, ele adere, ele vira um fanático. Ele volta no PT, se mostrarem todas as misérias do PT, ele volta no PSOL. Né? Mas ele não muda. O pessoal de universidade é assim. Por quê? Porque a ação da ideologia. Então, Lutero, a partir dessa ideia inicial, foi tirando as consequências. Ora, se só a fé salva sem as obras, o sacrifício não é a obra, então não vale. Se não vale, é um outro sacrifício, não é o sacrifício da cruz. Logo, é uma blasfêmia, é um sacrilégio. Então, como eu disse, os dois maiores ódios de Lutero, o Papa e a missa. A missa era um sacrilégio. Então a missa tinha que ser abominada, odiada. Ele tinha ódio da Santa Missa. Só que ele era esperto, era homem de ação também. Ele viu que não dava para você simplesmente destruir a missa e ponto final. E ele viu as experiências quando ele ficou preso no castelo de Wittenberg. Os discípulos deles começaram a, logicamente, agir e tirar as consequências, sem muita prudência. Então foi uma balbúrdia, no castelo de Wartburg. A balbúrdia foi em Wittenberg. Foi uma balbúrdia lá. Eles começaram a modificar, foi padre casando, foi isso, foi aquilo, foi tirando o altar, fazendo cerimônias. Então deu uma desordem. Lutero soube da coisa, conseguiu fugir do castelo, foi lá e começou a fazer pregações, era um sujeito que realmente tinha energia, e arrumou de novo. Então foi aí que ele fez o meio do caminho. Sempre a estratégia da revolução. Avança 2, recua 1. Então você diz, está vendo? Foi restaurado. Não, na verdade avançou 1. E depois ele vai avançar 2 e recuar 1 e ganhará 2. Então, ele fez o rito, chamada missa, foi exposição, foi o rito inicial, em latim ainda. E depois ele fez a missa alemã, em alemão. O principal estava já no rito em latim, cujo nome agora me foge à mente, e que tinha como característica principal a retirada do ofertório e do cânon. O resto era parecido, porque ele sabia que o alemão, se ele visse, tirasse a missa, o alemão não ia aceitar. Ia dar confusão. Então ele fez uma coisa com tudo parecido, mas quando chegava, tirava o ofertório e ia direto para as palavras da consagração, que eram ditas em voz alta. Por quê? Porque como os sacramentos e a missa, a única função da missa para ele, que não era sacrifício. Qual é a função então? A função era comemorar o sacrifício da cruz. Você lembrava do sacrifício da cruz, o único sacrifício, e você fazia um ato de fé, excitar a fé, né? Suscitar a fé. E essa fé, no sacrifício passado da cruz, trazia a salvação. Nosso Senhor, pelos seus méritos, cobria os nossos pecados. Logo, essas palavras tinham que ser ditas em voz alta. Então, ele passava diretamente, suprimia o ofertório e dizia as palavras da consagração. E depois continuava parecido. Não mudava muita coisa. Essa fórmula de missa, que depois se tornou a missa alemã, eu não sei atualmente, mas eu acho que é praticada até hoje entre os luteranos. Não sei se modificou alguma coisa. Mas é a fórmula que continuou. Eles guardaram a tradição. É por isso que eu gosto de dizer que eles são tradicionais. Realmente eles são tradicionais. Mas existe tradição boa e tradição falsa.
A gente falou lá em São Paulo essa questão da tradição. Muito grave isso. Então, ora, peguem isso e comparem com a missa nova. O que você tem na missa nova? Você tem umas preces lá do povo, né? Que é tirada da missa luterana. Depois você tem o ofertório. Bom, eles não tiraram o ofertório, fica meio pesado. O que eles fizeram? Substituíram as orações do ofertório por uma prece tirada da cabala judaica, que é uma prece uma espécie de benzer os alimentos, certo? Então, como se fosse um benzer os alimentos. Recebei, Pai Santo, Deus Poderoso, o fruto da terra e do trabalho do homem. É uma fórmula naturalista tirada da cabala judaica. Ou seja, não há mais ofertório. Você tem um nome ofertório, mas você não tem a realidade do ofertório. Típico dos modernistas. Mantém o nome, esvaziam a realidade. No batismo, voltando um pouco. No batismo, a gente faz o complemento do batismo com crianças, né? Ou adultos. E uma das coisas que a gente faz são os exorcismos. E eu me recordo que eu li a fórmula, o rito novo do batismo. Aí eu achei, aqui, exorcismo. Tem lá o exorcismo. Só que o exorcismo, quando você lê, não é exorcismo. Não é mais uma intimação para o demônio sair. Você faz uma prece. Liberada a influência, sei lá. Não é mais exorcismo. Mesma coisa. Mantém o nome, esvazia a realidade. Então, no caso aí, no ofertório ele foi esvaziado. Não existe mais ofertório. Bom, aí vem o cano. O cano aí ia ficar muito pesado, você simplesmente tirar o cano e dizer as palavras da consagração. Aí eles vão, sempre com a astúcia deles, mantiveram o cano. Mas, eles, ao invés de um cano, agora, na primeira reforma de 1970, puseram 4 cânones. Atualmente me disseram que são 18 cânones no Brasil. 18, vai aumentando. Agora eu lhe pergunto, o que é cânon? Cânon vem do grego canon, significa regra. Regra é uma só. Se você botar uma placa na estrada aí de Vitória para o Rio de Janeiro, aí você tem a placa, 100 km de velocidade. Aí vamos dizer que chegasse algum Paulo VI aí, para modificar essa, fazer né? Então botasse, aumentasse o pau, né? E botasse 4, 100 km, 120, 140, 160. E até a gente se esbagaçando aí, né? Já todo mundo botar 160. Está livre, acabou. Por quê? Porque os 100 km aí deixa de ter valendo, não é mais cano, não é mais regra. Você tem opções. O que é opcional não é mais regra. Então é isso. Botaram 4 e vão aumentando, porque essa missa é considerada evolutiva. Nos próprios documentos oficiais se diz que ela deve se adaptar aos tempos. As formas litúrgicas devem ser adaptadas aos tempos. Logo, a de 1970 já está ultrapassada. Nós estamos em 2016, quase 50 anos, então podemos adaptar de acordo com os novos tempos do Francisco. Então você esvazia o caráter de regra e, além disso, as palavras da consagração e todo o cânon em geral é dito em voz alta. E numa das rubricas, me parece que é do segundo cânon, se diz que se deve dizer em voz alta como convém. Como convém. Não tem expressão mais aberta do que como convém. Então, justamente eles querem dizer que... Por quê? Por que eles dizem em voz alta? Para estarem de acordo com o que Lutero dizia na missa nova. Na missa alemã. Certo? Ora, nós temos um cânon do Concílio de Trento, infelizmente eu não trouxe aqui, onde eles dizem claramente, quem ensinar, entre outras coisas, que o cânon deve ser dito em voz alta, seja anátema. Seja anátema. Porque justamente eles estavam combatendo a missa alemã de Lutero, as inovações de Lutero. Eu já vi, padre, sacerdote em paróquia aí no mundo.
Então, esse rito, esse canonito em voz alta, é outra coisa que o aproxima bastante. Então, as reivindicações de Lutero são atendidas na nova missa, em grande parte. Em grande parte. E tudo isso, essas mudanças, levam justamente a inverter a fé dos católicos. Não é uma coisa automática, é uma tendência. A tendência é para isso. Mas até que ponto as pessoas são atingidas? Aí é uma coisa muito individual. Uns são atingidos mais, outros menos. Em geral, os mais simples são menos atingidos, percebem menos. Não nos esqueçamos que, no caso de Lutero, os ministros estavam bem conscientes da coisa, enquanto que os de hoje, nem sempre. Essa pobre gente que aprende que é deformada nos seminários, nem sabem direito muitas vezes, porque é a autoridade lá em cima que está transmitindo aquilo ali. Então, mas o fato é que, de um modo ou de outro, todos são prejudicados. Os católicos atuais que assistem essa nova missa, eles podem ter a noção de que Jesus está lá, que Ele está lá no sacrário, e rezar, etc, etc. Muitos ainda têm essa noção. Porém, o fato é que eles perdem a noção de sacrifício. Porque a parte dos cânticos, a parte da pregação, ela é igualada com a parte do sacrifício. Nos esquemas antigos da missa tradicional, você tinha antemissa e missa. A antemissa era tudo que era da missa até o ofertório. Do ofertório em diante era a missa. Então a missa começava no ofertório, provavelmente. A parte anterior era chamada missa dos catecúmenos, porque nos tempos antigos da igreja, os catecúmenos só assistiam à missa até o ofertório. Chegava no ofertório, o diácono dizia: "Ita missa est, podem ir", e eles saíam, até serem batizados. Só assistia a missa toda quando eram batizados. Daí ficou a expressão missa dos catecúmenos. Então a parte principal era considerada a missa. Ora, hoje, como todo mundo sabe, nesses folhetinhos, né, da missa nova, você tem a liturgia da palavra e a liturgia da Eucarística. Não é nem do sacrifício, liturgia eucarística. Então, tudo está igualado. E como a primeira parte é mais extensa, a outra é repetitiva, essa não, tem leituras, comentários, animadores, então eles gostam mais daquela. Então eles acabam perdendo paulatinamente a noção de sacrifício. E isso, na vida deles, vai ter influência certa. Por quê? Porque quando não se tem noção de sacrifício, não se quer fazer sacrifício. Não se quer fazer penitência. Ideia de sofrimento, de penitência, tudo isso vai sendo apagado na consciência e nas ações dos católicos. Eles vão se tornando mundanos. Não querem saber de morte, de penitência, de sacrifício, nada disso. Daí porque você vê o fenômeno estranho de que até pentecostais, às vezes, fazem mais sacrifício, sem mérito, coitado, porque estão na falsa fé, mas fazem mais sacrifício exteriormente do que os católicos. Os católicos são mundanos, os que se misturam com o mundo. Tudo isso está intimamente ligado a essa mudança no santo sacrifício da missa, no sacramento, sobretudo na missa. Então, a conclusão é que devemos rejeitar firmemente, rejeição firme e esclarecida dos novos sacramentos e, sobretudo, da nova missa. Não tenha uma mentalidade subjetiva, porque é sempre isso, eu encontro muito isso, pessoas retas que já leram coisas e conhecem que a missa nova não é boa, mas eu estou isolado aqui, não há missa, eu preciso da missa, eu não posso viver sem a missa, então ele vai na missa nova. Ele coloca em primeiro lugar não o objetivo, a missa é boa ou má, ele coloca em primeiro lugar a sua necessidade, o seu sofrimento,
E ele mascara aquilo de maneira um tanto inconsciente com o amor que ele tem pela missa. Mas peraí, amor pela missa, e você vai para uma missa que é ilícita, e talvez inválida, que não é da vontade de Deus. Jesus está ali, bom, ele está ali, mas ele está ali e não está satisfeito não. Aquele sacrifício não é, se for sacrifício, não é íntegro. Não é íntegro. Jamais se fala de sacrifício propiciatório na nova lei. Sacrifício só no sentido um tanto de ação de graça, de penitência, e olhe lá, mas não de sacrifício propiciatório, ou seja, um sacrifício que perdoa os nossos pecados, que aplica os frutos do sacrifício da cruz. Isso aí eles não falam, porque iria diretamente de encontro às doutrinas luteranas. Então, as consequências são essas, e nós devemos aceitar o sacrifício. Se moramos longe, se temos dificuldade, santifiquemos o domingo. Esse é o preceito. Ah, não tem isso, então sai por aí. Não é isso. Inclusive hoje, com as facilidades da internet, que pode servir, se a virtude preceder, vocês podem inclusive ouvir pregações. No mosteiro mesmo lá, a gente está tentando colocar mais cedo. No domingo mesmo, às vezes já no início da tarde, ela já está à disposição. Você pode ouvir a pregação, você pode fazer leitura, rezar mais, santificar o domingo, continuar a condição. E tudo isso é um ato de adesão ao catolicismo, porque você adere à verdade católica, que é aplicada na liturgia verdadeira, rejeitando o modernismo invasor que está na origem da liturgia nova. Pai,